A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje eu queria comentar esse recente lançamento da presidente Dilma do PAC, da concessão, das rodovias e ferrovias brasileiras, que ela diz ser apenas a primeira parte, porque também seguirá um programa de privatização de aeroportos, de portos, E só essa primeira parte foram 130 bilhões o valor dessas concessões. E exatamente no momento onde se discute um impasse entre, sobretudo, as carreiras de Estado, os servidores públicos e o Poder Executivo, alegando a presidente e o seu ministro da Economia que não há possibilidade no orçamento para assumir uma majoração de quase de 15% a 30% dos salários dos servidores, que a própria Constituição, diga-se de passagem, coloca independente, com autonomia entre os poderes. No entanto, o supremo chefe do Poder Judiciário teve negada o reajuste, desobedecendo esse dispositivo legal da independência dos poderes. Mas esse enfrentamento nós temos que examinar, nós cidadãos, que só temos a nossa cidadania garantida se nós aprendemos a usar as instituições do Estado brasileiro a nosso favor. São instituições públicas, ou seja, do público, do cidadão pagador de imposto, do cidadão eleitor, enquanto instituições perenes diante de mandatos do Executivo e mesmo mandatos do Parlamento, por definição, temporárias. Então a grande confusão, o grande déficit de cidadania no Brasil se dá exatamente por isso, porque nós, na sociedade civil, não entendemos que essa briga também é nossa, na medida em que essas instituições devem servir mais aos interesses dos cidadãos do que dos governantes de plantão. Pois bem, só no que tange a rodovia, nesses 130 bilhões, a presidente vai fazer concessões de 75% a mais do que a malha rodoviária, que é de cerca de 10 mil quilômetros de estradas concedidas, em regime de concessão. Quando se começou isso, no governo Fernando Henrique, o valor de pedágio para cada 100 quilômetros rodados era de R$ 1,40. Você não encontra mais em nenhuma rodovia concedida no Brasil, ou seja, privatizada, pedágios de menos de R$ 6, R$ 7 por cada 100 quilômetros, às vezes até pedágios de R$ 8,60, como no caso do Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, que é 74 quilômetros. Na outra parte, enquanto há o endurecimento dessas instituições de Estado, dessas categorias, você tem um orçamento frouxo, com má gestão, que os cidadãos e as organizações de sociedade civil já denunciaram. Nós temos aqui, já denunciados pela mídia, 52 bilhões de reais nesse orçamento de 2013, apenas de renúncias fiscais estaduais, basicamente ICMS. Você tem renúncias de 100 bilhões de reais relativas a impostos federais, todas essas leis de incentivos fiscais. Você tem capitalização de estatais, somente para a Petrobras no último ano foram 70 bilhões, para o Banco do Brasil 100 bilhões, direto do Tesouro para empresas estatais. Você tem a chamada Bolsa Empresa, o subsídio do BNDES, no valor de 120 bilhões também de repasse do Tesouro para a capitalização do BNDES para empréstimo a grandes grupos privados. Você tem, por fim, prejuízos já monitorados por entidades como a Tax Justice Network, de sonegação de impostos no Brasil, que chegou este ano de 2011 a 560 bilhões de reais, ou seja, quase 25% do orçamento de 2011. E nós temos também, por fontes idôneas, como a própria Fiesp,
a presidente Dilma 100 bilhões de reais de desvio de dinheiro público em corrupção. Você soma tudo isso, isso dá quase R$1 trilhão num orçamento proposto ao Congresso a ser votado agora no final de agosto, de 2,2 trilhões de reais. Portanto, por má gestão é que nós não podemos argumentar que pesa muito na conta a remuneração. Eu estou falando de carreiras de instituições típicas, carreiras típicas de Estado, porque senão é como a gente escreveu no outro dia: quem vai gerenciar, fiscalizar, auditar, controlar, policiar, né, tomar conta, regular, denunciar, que é a função do Ministério Público, julgar da magistratura, zelar pelos contratos celebrados, que são os reguladores, em defesa do cidadão, que é um pagador de imposto e também um usuário e consumidor e usuário desses serviços, né? É um falso dilema, é uma contradição haver esse impasse, né, de 50 bilhões destinados a carreiras de Estado, a remuneração, que na verdade a essência do Estado é essa, não é? Vamos lembrar aqui quais são as carreiras, os serviços indelegáveis do Estado, que é controle, é fiscalização, é segurança da vida e da propriedade, é a justiça, é a distribuição da justiça, é a defesa do cidadão. Esses são intransferíveis, enquanto todos os demais podem ser transferíveis, como obras de infraestrutura, construção, intermediação financeira e etc., exploração de petróleo e as outras 170 estatais que nós temos, né? Portanto, cidadão, vamos ficar de olho, porque isso é um falso dilema, não é? Isso não pode prevalecer, porque se trata de prevalecer a demagogia sobre a democracia. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.